Bora falar hoje sobre os processos de eletrização? 3 processos. Muitas vezes esse assunto é subestimado pelos alunos e sempre aparece nos vestibulares. Vamos falar sobre isso? Então, espera a vinheta que a gente começa. Bom, olha só, existem 3 processos de eletrização. Para a gente falar desses 3 processos de eletrização, nós precisamos relembrar algumas coisas. Por exemplo, os condutores são elementos no circuito, são materiais que distribuem a carga elétrica uniformemente em sua superfície, tá certo? Muito rapidamente. Uma coisa. Segunda coisa, princípio de conservação das cargas elétricas. As cargas elétricas sempre vão se conservar antes e depois dos processos de eletrização. Terceira coisa, princípio de atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Lembrou de tudo isso? Então agora a gente começa a falar sobre os processos de eletrização. Só não esquece, hein? Olha só, se inscreve aí no canal, dá o curtir, ativa o sininho e fica até o fim da aula, hein? Porque a indução é a mais importante. A eletrização por contato é a mais simples de todas, mas ela tem um ponto onde você tem que ter muita atenção. Na eletrização por contato, 2 corpos entram em contato e aí a carga elétrica é distribuída. Se eles têm o mesmo tamanho, por exemplo, vamos imaginar essa situação aqui, onde eu tenho QA, que vale 10 coulomb, e QB, que vale menos 2 coulomb. O que vai acontecer após o contato? Eu preciso que você saiba. Nesse caso, QA, linha, vai ser igual a QB, linha. Ah, Virgílio, então para ser igual, basta a gente fazer a média aritmética. Muito bem. Então, QA mais QB sobre 2. E se tivesse 3 corpos? Sobre 3. Se tivesse 4 corpos? Sobre 4. Tá bom? Então, QA mais QB, a gente tem 8 sobre 2. Ah, então 4 coulomb. 4 coulomb cada um. 4 coulomb QA, 4 coulomb QB. Isso quer dizer o quê? Que após o contato, as cargas têm mesmo um sinal, ou seja, elas vão sempre sofrer repulsão. Não se esqueça disso, tá? Agora, não é isso que você vai guardar, tá bom? O que você vai guardar é um outro conceito muito mais abrangente, muito mais interessante. Durante o contato, após o contato, o que acontece é que as cargas elétricas, elas adquirem o mesmo potencial. Lembra, quando eu coloco junto aqui, o que vai acontecer? As cargas vão se distribuir uniformemente na superfície do condutor, deixando os condutores sempre com o mesmo potencial. Nesse caso, eles estão com o mesmo potencial, mesmo raio, mesma carga. Se eles não tiverem o mesmo raio, então as cargas vão ter que ser distribuídas de forma a deixar com o mesmo potencial. Então a carga vai ser maior para aquele condutor de raio maior. Olha só, lembra o que é potencial elétrico? Ah, potencial elétrico é KQ sobre R. Então, se você perceber, o K você pode cancelar. Então, sempre vai ser Q sobre R, Q sobre R, Q sobre R. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, a gente tem o QA e a gente tem o QB. Beleza? No final das contas, o QA linha sobre R vai ser igual ao QB linha sobre 2R. Bom, isso quer dizer, de cara, que no final, o QB' vai ser 2QA'. Da mesma forma, o sinal vai ser igual. Então, eles sempre vão se repelir. Só que agora, você sabe que a carga elétrica final depende do tamanho do condutor.
Então, quanto maior é o condutor, vamos pensar sempre em condutores esféricos, maior é a carga elétrica. A eletrização por atrito, essa sim não tem muito segredo, não tem muito para onde correr. Então, primeiro ponto importante, os dois corpos eles têm que estar inicialmente neutros. Se um deles estiver carregado, vai dar eletrização por contato. Então, os dois têm que estar neutros, tá certo? Eles vão ser atritados, você vai esfregar um no outro, e o que vai acontecer? Vai ter um deslocamento, uma transferência de portadores de carga de um corpo para outro, e o que você tem que lembrar? Do seguinte, tudo que vai de carga para um outro corpo, deixa aquele corpo carregado com carga Q e também te carrega com a carga de sinal oposto. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, imagina uma situação onde eu tenho lã e vidro. Existe uma série chamada série triboelétrica, essa série é dada no vestibular. Quando o exercício pede, ele tem que te fornecer a série triboelétrica. Então não precisa decorar. Essa série triboelétrica, ela diz aqui, ó, sobre os materiais e a tendência que eles têm de ficar positivo ou negativo em relação a um outro material. Então, por exemplo, se eu esfregar âmbar no plástico, o âmbar fica positivo e o plástico negativo. Mas se eu esfregar o âmbar na lã, a lã fica positiva e o âmbar fica negativo. E se eu esfregar a lã no vidro, vamos ver? Se eu esfrego a lã no vidro, a lã fica negativa. E o vidro? Ah, Virgílio, o vidro, tô vendo aí, olha, vai ficar positivo. Então, o vidro fica positivo com carga Q. E a lã? A lã fica negativa com carga de mesmo valor. Qual era a carga da lã? 0. Qual era a carga do vidro? 0. Qual é a soma de 0 mais 0? 0. Qual é a soma de menos Q mais Q? 0. Princípio da conservação de cargas elétricas. Tá certo? Eletrização por indução agora. A eletrização por indução, como você deve ter percebido, é aquela que vai ter mais detalhes para você lembrar, tá? Bom, ela acontece sem contato, quer dizer, ela é mesmo por indução. Então, existe um indutor que está inicialmente carregado e ele vai se aproximar do induzido, que está inicialmente neutro. Essa aproximação vai fazer com que as cargas elétricas no induzido se separem. Por exemplo, ó, quer ver? Vamos pegar o mais simples dos exemplos. O pêndulo eletrostático. A gente tem ali, ó, uma carga neutra pendurada. Aí eu vou aproximar dessa carga um indutor. Então eu vou aproximar dessa carga, desse corpo aqui, um corpo assim, ó. Ah, Virgílio, eu posso falar que ele é positivo? Você pode falar que ele é o que você quiser, ó. Então aqui, ó, por exemplo, positivo. O que vai acontecer com as cargas no induzido? Ah, as cargas negativas, elas vão aqui para a direita, ó. Então elas vão se aproximar dali. E as cargas positivas vêm para cá. Isso quer dizer que a prova de que o pêndulo está eletrizado é que ele vai fazer esta configuração aqui. Olha só, aqui então negativo, aqui então positivo. A gente chama isso de indução parcial. Então a gente está fazendo uma indução parcial. A indução total acontece quando eu coloco um objeto carregado dentro de um outro objeto neutro, tá? Então eu pego um objeto, uma esfera carregada aqui, pequena, dentro de uma esfera grande. E aí vou ter a indução da esfera grande. A gente tem isso no gerador de Van de Graaff, que é aquele negócio que a gente coloca a mão e sobe o cabelo, sabe? Um aparelho que ficou famoso por isso. Mas ele serve para mais coisas além disso, tá? Bom, tudo bem. Até aqui, ótimo. Deu para pegar o que é a indução. Bom, onde está o grande problema nos exercícios? Uma coisa chamada aterramento. Resumindo, o que a Terra faz? Ela
descarrega o corpo. Tá certo? Então, por exemplo, por que é que eu aterro as tomadas aqui da minha casa? Para que, no caso de uma descarga elétrica, a terra vai lá e neutraliza a minha casa. Então, aquela descarga, aquele aumento de carga elétrica vai direto para a terra. Por que que isso acontece? Vamos pegar aqui, eu vou apagar a lousa rapidinho. Imagina que esse cara aqui é a Terra. A Terra tem 6.400 quilômetros de raio. Imagina que esse aqui sou eu. Eu não vou te falar quantos quilômetros eu tenho de raio, mas acredite, é bem menos do que a Terra. Então agora imagina, o meu corpo é o condutor, a Terra é a condutora. O meu corpo é carregado, o que vai acontecer? Como ele está em contato com a Terra vai carregar. Lembra lá no contato que a carga elétrica ela tinha que ser proporcional ao raio? A gente sempre vai considerar a Terra para nós aqui, para os equipamentos elétricos que a gente tem, para as casas, prédios e qualquer coisa, a gente considera que a Terra tem raio infinito. Então, dentro da eletricidade, o raio da Terra é infinito. Isso quer dizer que qualquer carga aqui vai ser zero, ou vai tender a zero. Por isso que a gente diz que a Terra descarrega o corpo. Então, quando eu quiser proteger um circuito elétrico, eu vou aterrar esse circuito elétrico, tá certo? Agora que a gente conhece o aterramento, vamos tentar ver onde isso vai aparecer na sua prova de vestibular. Olha essa situação. Então, vamos lá. Você tem as etapas da situação, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nós temos um condutor neutro preso a um suporte isolante. Aí nós vamos fazer o quê? Eu vou colocar aqui um indutor. Um corpo carregado, por exemplo, positivamente. Ah, legal, Virgílio. Então, eu entendi. Se esse corpo está carregado positivamente, então desse lado aqui nós vamos ter cargas negativas e aqui cargas positivas. A gente tem uma indução parcial. Bom, se eu retirar esse cara daqui, o que vai acontecer? Tirei o indutor daqui. As cargas vão se reorganizar e acabou o problema. Não tem mais eletrização. Ah não, Virgílio, mas eu quero que tenha eletrização. Então, eu vou deixar o indutor aqui carregado positivamente. Tá bom? E eu vou ligar essa esfera à Terra. Não importa o ponto onde eu faça a ligação, tá? Eu vou ligar a Terra aqui, ó. Mas não importa. Como que é a representação de ligação em Terra? Assim. Legal. Ligou na Terra. O que a Terra quer? A Terra quer descarregar o corpo. Então, o que acontece? Começa a subir elétron. Começa a subir carga negativa. Então, ele vai deixando isso aqui negativo, ó. Inteirinho negativo. E vai alimentando, vai até equilibrar. Aí, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Tirar o condutor. Então, nessa situação, eu vou lá, corto o fio. Uma vez cortado o fio, a Terra não vai mais fazer parte, então também não vai descarregar o corpo. E vou retirar o indutor. Tirei o indutor de perto e como é que fica a carga? Ah, a carga fica eletrizada negativamente. Lembra, ó, esse fio aqui, ó, ele já não existe mais. Se eu tirar o indutor de perto, imediatamente os elétrons voltam para a Terra, neutraliza de novo, tá? Mas então, ó, eu retirei eu primeiro cortei o fio, depois eu retirei o indutor. Terceiro e último exemplo, eletroscópio de folhas. Bom, o que é um eletroscópio de folhas? Aqui a gente tem um condutor, tá bom? Um condutor. Aqui a gente tem uma barra isolante, então ela não vai pegar carga. E aqui duas folhas condutoras. Eu vou aproximar aqui, ó, um indutor. Ah, Virgílio, põe um negativo agora? Põe o negativo.
Só que olha só, a hora que eu coloquei o negativo, o que acontece com a parte de cima aqui dessa figurinha roxa aqui, desse condutor roxo? Ele fica positivo. E as folhas lá embaixo? Como as folhas ficam negativas, elas vão se repelir. Você pode calcular o ângulo que faz as folhas, enfim, aí tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas era isso. Então, olha só, 3 tipos de eletrização: contato, atrito e indução. Não são nada difíceis, mas requerem atenção. Beleza? No mais, é resolver exercício. Fechou? Então, muito obrigado pela presença e até uma próxima. Tchau, tchau.